Boa noite, chegamos aqui, vamos se achegando todo mundo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Então estamos aqui hoje novamente, começando mais um ciclo de diálogos para uma educação alternativa, aqui na página Educar é Transformar. E desde já eu peço a você para que siga nossas páginas no Facebook, nossas páginas no Instagram e nossa página no YouTube, todos com esse nome, Educar é Transformar TLS, Carapicuíba. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial, um tema muito especial para ser abordado aqui. E desde já eu aviso vocês que nós temos o Juan hoje, que é intérprete de Libras, né? Mas tem um certo problema aqui de conexão, então o Juan ele vai entrar na medida que a gente conseguir aqui a presença dele de suma importância, tá? E hoje eu peço para vocês uma reflexão. Pera um instante, vamos pensar aqui. Com base no tema de hoje, você já presenciou em algum momento um usuário de cadeira de rodas sendo carregado por um terceiro para acessar algum lugar? E uma pessoa com deficiência visual que necessita de ser conduzida pelo braço por estranhos para caminhar? A acessibilidade é direito da pessoa com deficiência. A acessibilidade é o direito que garante a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social, construindo um atributo essencial do ambiente que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Se a gente for pensar aqui agora, no Brasil, enquanto governo, em dezembro do ano passado, o Poder Executivo apresentou o projeto de lei 6.159/19, de autoria do ministro Paulo Guedes, que na prática, essa lei acaba com as cotas para as pessoas com deficiência. A lei é 8.213/91. Esse projeto de lei propõe a possibilidade das empresas recolherem mensalidade aos cofres públicos como alternativa à inclusão obrigatória das pessoas com deficiência. E na educação, toda pessoa, ela com deficiência física, intelectual, visual, auditiva, ela deve ter direito à igualdade de oportunidades assegurada, de modo com a Lei de Diretrizes de Base, né, a LDB. Isso deve ainda na fase escolar, a partir do contato com práticas metodológicas que garantam a acessibilidade na escola. Para mediar comigo esse tema hoje, vou chamar uma pessoa, convido a Érica Miranda. A Érica ela é professora de Ciências Biológicas na rede estadual desde 1995 e ela atua como vice-diretora ali da escola José Maria Pérez há 3 anos. E hoje a Érica ela é presidente municipal do PSOL. E para debater hoje com a gente o tema, trazemos Silvio Souza. O Silvio ele faz parte do movimento de pessoas com deficiência, que é FCD, Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, há quase 35 anos. O Silvio foi um dos articuladores da pastoral da pessoa com deficiência da Arquidiocese de São Paulo e trouxe a pastoral da pessoa com deficiência para Carapicuíba, onde teve início na paróquia Cristo Ressuscitado. Silvio foi presidente do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência e é membro do setorial de Pessoa com Deficiência do PSOL do Estado de São Paulo. Silvio foi candidato a deputado federal em 2018 pelo PSOL e continua hoje atuando no movimento FCD e é conselheiro do Conselho de Pessoa com Deficiência aqui em Carapicuíba. Muito bem, todos aí apresentados, já podem tirar ali o mudo do microfone. Boa noite, Silvio. Boa noite, Érica. Boa noite, Felipe. Boa noite, Juan. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem.
Então, nós vamos começar já esse debate. Érica, certinho, é isso mesmo que eu apresentei aqui, tá? Certo. Tá certinho, Silvio? É isso mesmo que eu disse aqui? Certinho. Isso mesmo. Certíssimo. Isso mesmo. Tá, joia. Então, nós temos um tema bastante relevante. Eu acho que esse tema, ele pega aqui também a nível, não só, né? Eu sei que o tema aqui é sobre acessibilidade nas escolas. Mas aí eu trouxe algumas informações que você viu, né, sobre até o projeto do Paulo Guedes, enfim, que eu acho que seria pertinente a gente dizer. Então, Silvio, você atua hoje na pastoral e também dentro do PSOL. Poderia explicar para a gente hoje como funciona isso, né? Sim, Felipe. Bom, em primeiro lugar, gente, é um prazer estar aqui nesse momento com vocês, participando desse debate, principalmente com figuras tão emblemáticas, né? Professora Érica, professor Felipe, né? O camarada Juan, que está aí fazendo essa conexão, né? Dando voz através da Libras para as pessoas com deficiência auditiva, né? Então, Felipe, na verdade, a gente tem uma trajetória de luta aqui no município de Carapicuíba, né, em torno disso, de 35 anos, né? E todo o nosso trabalho começou com um movimento chamado FCD, Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência. É um movimento apartidário, ecumênico, né? Esse movimento, ele é interamericano, né? Então, ele tem em vários países, né? E aqui no Brasil ele está desde 1970, né? Esse movimento, ele tem a função de incluir as pessoas com deficiência na sociedade a partir da vivência das próprias pessoas com deficiência. Então, dentro das próprias realidades que cada um está inserido, nós servimos como apoio um ao outro para a gente poder estar abrindo caminho, né, nessa sociedade que, por mais que a gente tenha avançado, ainda é uma sociedade bastante preconceituosa, principalmente com relação às pessoas com deficiência. Dentro dessa caminhada, a gente também conseguiu fazer um trabalho que começou em 2006, nesse ano de 2006, foi o ano em que aconteceu a campanha da fraternidade, que trazia como tema uma discussão sobre a inclusão de pessoas com deficiência. O tema era Levanta-te e vem para o meio, né? A partir daí começou uma discussão que acabou gerando um grupo, que futuramente esse grupo criou a primeira pastoral da pessoa com deficiência da Arquidiocese de São Paulo. Essa experiência eu também tive a oportunidade de trazer aqui para Carapicuíba, né? E aí esse trabalho ele continua. Como na vida a gente precisa estar avançando, hoje eu não faço parte mais da organização da pastoral, mas continuo no movimento. Entre uma coisa e outra, eu fui presidente de associação, a gente criou um movimento de pessoas com deficiência do município de Carapicuíba. Esse movimento teve uma inserção muito boa no município, a gente conseguiu trazer questões para a agenda municipal que acabaram inovando de uma certa maneira até a legislação local, né, como a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco mais. E essa trajetória vem sendo construída, né, paulatinamente, através da luta, né, da luta, tentando colocar a questão da pessoa com deficiência no centro do debate. E agora a gente, com essa oportunidade, como você disse, em 2018 fui candidato a deputado federal, também por um projeto do segmento ao qual faço parte, né, do setorial das pessoas com deficiência do PSOL. A gente teve a oportunidade de realizar grandes debates, inclusive debates que há muitos anos não aconteciam, que eram debates das próprias pessoas com deficiência protagonizando nesse universo, né? E a gente conseguiu fazer esse trabalho, fazer essa articulação para que esse debate acontecesse. Foi muito bom e enriquecedor, não só para nós do PSOL, mas também para outros espectros políticos que, infelizmente, essa pauta ela ainda não é levada da maneira como ela deve levar, né? Principalmente no meio político.
Érica, você tem alguma questão a colocar aqui para o Silvio? Tenho, tenho. Eu sei que nós temos que abordar a questão da acessibilidade nas escolas, mas nós estamos em tempos de pandemia, né? Eu tive acesso, tive o prazer de ler uma carta aberta sobre pessoas com deficiências vezes pandemia da Covid-19, né? E é um alerta das pessoas com deficiências que são deixadas para trás no combate à proliferação desse coronavírus. E eu gostaria que o Silvio comentasse essa carta aberta, né? Que foi por meio dele, intermédio dele, que eu li essa carta. Então, Silvio, eu gostaria muito que você comentasse aí, porque eu peguei um trecho, né? Vou até ler, fazer a leitura desse trecho. Fala assim: por falta de políticas públicas, muitas pessoas com deficiências não são independentes para as atividades da sua vida diária, necessitando de apoio como cuidadores, familiares, responsáveis, o que inviabiliza o auto-isolamento e o distanciamento social. Aí eu pergunto, quem protege as pessoas com deficiência? Então, eu só queria fazer essa abordagem por conta da pandemia. Gostaria de saber como está a situação dessas pessoas hoje, né? Obrigada. Na verdade, a pandemia ela veio escancarar uma realidade que o país, né, ele fazia questão de não colocar luz, né? E, lamentavelmente, a gente acaba tendo acesso à vida real das pessoas, principalmente nas periferias da cidade, por conta de uma tragédia que é essa questão sanitária que nós vivemos agora, que o coronavírus ele acabou proporcionando e revelando para o mundo, né, escancarando, na verdade, para o mundo, a dura realidade que as pessoas com deficiência elas enfrentam, né? Porque se para outras pessoas que não têm deficiência, essa pandemia ela está difícil, né? Porque muita gente fala que a gente ouve, né? Eu estou ficando louco por estar em casa, não consigo mais, eu preciso sair, eu preciso isso. A gente vê, por exemplo, Carapicuíba, se você passa por ruas, por locais aí, que parece que não tem pandemia, né? Porque as pessoas, infelizmente, não estão levando a sério, e Carapicuíba já tem aí em torno de 200 mortos, né? Mas essa realidade ela é muito cruel com relação a pessoa com deficiência, porque para muitas pessoas com deficiência, o distanciamento social é uma realidade muito distante, né? Porque existem pessoas com deficiência que ela precisa, para sua rotina, né, para sua vida diária, do contato pessoal, né, para se alimentar, para se locomover de um espaço para o outro, até dentro das suas próprias casas, no transporte público, para sair na rua. Tem gente que precisa ter esse contato pessoal e não tem jeito, tem que ter. Então, é praticamente inviável para a pessoa com deficiência, para determinadas pessoas com deficiência, dependendo do grau da deficiência, a aplicação do distanciamento social. Existe uma outra questão também, que quando a gente sempre percebe que as legislações, por via de regras, elas são feitas sem um olhar, sem dialogar com os atores e as atrizes que estão do outro lado da linha, né? Com as pessoas com deficiência também não são diferentes. Vários decretos, por exemplo, que saíram agora por conta da pandemia, não levaram em consideração as especificidades das pessoas com deficiência. Por exemplo, não são todos os autistas, mas aqueles autistas com um grau mais severos, ele vai ter problema para usar a máscara. Mas a gente vê no decreto até uma questão de multar quem estiver sem a máscara, né? E não levaram em consideração essa pessoa que ela tem reatividade com o toque à pele, e dependendo da maneira e dependendo do estágio, do grau do autismo dessa pessoa, isso pode causar um sofrimento até pior do que a realidade em que a gente está vivendo. Então, as legislações não levam em consideração a gente antes, não está levando agora, e isso fez com que não só o setorial das pessoas com deficiência, mas outras organizações se unissem, inclusive a ONU, de se posicionar para que fosse jogado luz a essa questão e os estados, os municípios se adequassem a essa realidade, né? A gente tem, por exemplo, uma situação na França,
A França, mais de 700 autistas, teve o compromisso do governo de lá, deles poderem acessar locais onde tem memórias afetivas positivas para eles, em horários determinados, para que eles pudessem ir e eles terem uma vida com um pouco mais de qualidade dentro desse período de pandemia. Mas a gente não vive essa realidade principalmente dentro do município de Carapicuíba, né, onde não há um diálogo para a construção da política local e essas pessoas elas são simplesmente ignoradas, né? Então, a pandemia ela veio escancarar de vez a realidade, a dura e triste realidade que as pessoas com deficiência elas enfrentam em seu cotidiano. E aqui eu gostaria de deixar bem evidente, né, que eu não estou fazendo essa fala com o objetivo de trazer um olhar piedoso ou caridoso. Não, eu estou reafirmando que não há em Carapicuíba um espaço necessário do Estado, né, das políticas de Estado, para que a pessoa com deficiência ela possa, de fato, exercer a sua cidadania com uma vida digna e plena, né? Silvio, foi por intermédio, né? Foi por conta de você que eu vi a hashtag da questão das cotas, né? Que é aquela da projeto de lei até que foi do Paulo Guedes agora, não é? E aí eu queria que você, à luz dessa situação toda, de não se dar o olhar e não se dar nem a voz devida às pessoas, se você pudesse aí explicar para a gente essa situação que está, em que pé que está essa questão da lei de cotas, né, do que vem acontecendo, porque semana passada veio nessa linha, né, nessa discussão. E aí eu acho que seria importante darmos voz e falar sobre isso, para as pessoas entenderem, saberem o que está acontecendo. Felipe, é uma abordagem bastante interessante, porque assim... Só queria fazer uma colocação, Felipe, por favor. Pode falar, Érica. Se o Silvio depois, se ele pode disponibilizar o link para todos lerem essa carta, que eu acho que é muito importante. É de fácil entendimento e é uma leitura prazerosa. Sim, posso sim. Então, com relação à lei de cotas, nós temos uma série de críticas com relação à lei de cotas, né? Porque a lei de cotas, na verdade, ela tem brechas onde acontece um processo de exclusão. No entanto, a lei de cota é um marco significativo que insere a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? Qual é a crítica que nós temos? A lei de cota, ela dá para aqueles empresários mal intencionados, né, de contratarem as deficiências mais leves possível. Então, você percebe que dentro dessa questão ainda há esse enfrentamento que a gente precisa fazer. Porém, a gente reconhece a importância e o valor da lei de cotas. Não é porque uma coisa precisa ser melhorada que a gente vai aceitar que seja exterminado, eliminado, né? Que foi essa a proposta que o governo Bolsonaro ele trouxe no começo do ano, viu, Felipe? Essa questão da lei de cotas que você disse, a hashtag não mexa na lei de cotas, isso já foi um segundo ataque que eles recuaram agora, como é de praxe desse governo, de quando eles lançam alguma, parece ser balões de ensaio, né? E dependendo da movimentação da sociedade, eles recuam. Né? Então, lá atrás, em fevereiro, se não me engano, janeiro, fevereiro, alguma coisa nesse sentido, não lembro agora exatamente a data, mas foi no começo do ano, né, no apagar das luzes, eles lançaram o PL 6159, que na prática eles eliminavam a lei de cotas, possibilitando para as empresas apagarem um valor X, né, e esse valor seria revertido. Agora, veja bem, nós temos no país hoje uma população de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Né? Esses são dados do IBGE, né? Não tirei da cabeça não, da cachola não, são dados oficiais do IBGE, 45 milhões de pessoas. A lei de cota, ela proporcionou algo em torno de 1% de inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então veja bem a discrepância.
né, em relação aos números de pessoas com deficiência, a população de pessoas com deficiência, que só para quem está nos assistindo agora ter uma noção, né, é como se a gente precisasse montar um estado só com pessoas com deficiência, é o equivalente ao estado de São Paulo. Percebe? 45 milhões de pessoas. Desses 45, algo em torno de 1% está no mercado de trabalho. Ah, vai dizer, porque a pessoa com deficiência não está preparada. Não é verdade isso, né? O nível de preparação das pessoas com deficiência é equivalente àqueles que não têm deficiência. Entendeu? Então, o governo, ele vem sistematicamente. O governo, a primeira-dama, ela foi lá, muito legalzinha, fez lá aquela cena toda, as pessoas ficaram comovidas com ela lá na posse do presidente. Só que assim, eles falam uma coisa, eles fazem outra. Nos 100 dias de governo Bolsonaro, a primeira medida deles foram tentar extinguir os conselhos. Foram mais de 700 conselhos que foram extintos. O Conselho da Pessoa com Deficiência só não acabou pela mobilização que nós tivemos a nível nacional, né? E aí o governo, de novo, recuou com essa questão, mas foi uma tentativa. Então, é a lei de cotas que os caras tentam tirar, é a lei a lei a participação social, que houve um desmonte na participação no controle social, né? Então, esse governo, ele representa para nós um retrocesso sem tamanho. Sem tamanho. Cada medida que esses caras fazem, para nós, é um risco. A gente precisa estar atento. Foi feito toda uma mobilização com relação a esse PL 6159, né, inclusive de deputados e tudo mais, para poder barrar essa questão. Só que esse projeto ele ainda não morreu, né? Nós seguimos monitorando o andamento disso, porque ele ainda está lá na Câmara dos Deputados. Existe uma promessa de que nessa atual legislatura, né, que vai mudar daqui a pouco, que ele não vem para a pauta. Mas não há nenhuma garantia para a gente de fato, né? Então, é isso, né? Há esse desmonte em todos os setores, né? E, como sempre, as pessoas com deficiência, que está na base, né, acaba sofrendo uma pressão talvez muito maior do que outros grupos, né? Tanto quanto, né? Mas eu acredito que até maior, por conta das peculiaridades que a gente até já citou aqui algumas. Tá certo. Então, aqui, essa é a realidade que eu coloco assim no sentido, né, federal da coisa. Eu vi que veio essa lei, que veio esse movimento. Mas, aí aqui, pensando na nossa cidade, Carapicuíba, como que está a questão da acessibilidade na cidade? Felipe, a questão da acessibilidade na cidade de Carapicuíba é um verniz, na verdade, né? Porque você anda pela cidade, você vê a cidade asfaltadinha aqui ou acolá, mas se você for reparar, for prestar bem atenção, o conceito de acessibilidade não é aplicado aqui na cidade de Carapicuíba, né? Você não vê calçadas adequadas, né? A gente não é inocente, né? A gente sabe que a própria topografia da cidade, ela não possibilita que a cidade seja 100% acessível, mas a gente não vê, né, uma movimentação real, um compromisso político, né, por parte principalmente desse governo. Não é de agora, mas esse governo a coisa escancarou de vez, né? Nós temos aí, por exemplo, só para você ter uma ideia da falta de compromisso político dessa atual gestão com as pessoas com deficiência, é o exemplo do terminal de ônibus. Se você pegar lá, nós denunciamos agora recentemente aquelas barras de ferro que foram implantadas ali de frente ao acesso às escadas rolantes, né? E o próprio elevador, que é o mecanismo que daria acessibilidade para as pessoas com deficiência, que vivia trancado. O negócio estava trancado a chaves. Eu até cometi um equívoco, porque eu falei que era só os finais de semana que aquilo estava trancado em uma das conversas que a gente teve, mas mães que utilizam aquilo no meio de semana falou que não é uma nem duas vezes que passou ali, aquilo está trancado, né? E não há interesse político de fazer a coisa acontecer. Legislações aqui no município não são cumpridas. Nós temos a Lei 3.375, que é a lei que cria a política pública para a pessoa com deficiência, e isso nunca saiu do papel.
Nós temos aqui em Carapicuíba uma lei que possibilita a criação da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência, que era o que facilitaria o diálogo intersecretarial para que todas as secretarias cumprissem o seu papel no que diz respeito à inclusão, porque não há interesse da nossa parte em criar o lugarzinho da pessoa com deficiência dentro de governo, né? De governo nenhum. Você entendeu? Então, existe um mecanismo, isso foi criado, foi articulado pelo segmento, a gente conseguiu emplacar isso como um projeto de lei, a coisa foi lá, mas eu pergunto, né, existe uma caneta que esteja vinculada à coordenadoria? E eu já te dou a resposta, não, porque simplesmente não existe coordenadoria, só existe na lei, não há o cumprimento da lei. Então, nós temos um arcabouço legal que possibilitaria as políticas públicas para a pessoa com deficiência no município de Carapicuíba e colocar Carapicuíba na vanguarda do processo de inclusão para se tornar uma cidade inclusiva. Mas não há, de novo, não há interesse político, não há diálogo com esse governo, ele não procura os movimentos. Às vezes que nós temos conhecimento que há essa procura, é para abafar, porque quando alguém vai fazer alguma denúncia, né, então fazem aqueles movimentos que é para poder conter, que é os movimentos de contenção, e nada mais anda. A gente vê conselho esvaziado, o conselho da pessoa com deficiência foi retirado de um local minimamente acessível, né, e colocado em um outro local que a rampa parecia mais um tobogã, ligava nada a lugar nenhum. Né? Agora está ali no CRAS 5, né, tá razoável, mas você me perguntaria, eu acredito, né? Mas agora está acessível? Eu responderia para você, não é um local adequado, né? O local não oferece condições de você fazer um atendimento com dignidade, resguardando as pessoas em uma eventual denúncia. A gente, então, em Carapicuíba, é o espelho piorado ainda da situação federal. Nossa, aí... Entendeu? Você tem uma ideia. Não, isso eu não imaginaria. Por isso que é importante, por isso que eu digo que é interessante e importante a gente dar a voz, né, às pessoas para a gente compreender, porque nesse grau a situação, eu não faria a menor ideia. Te confesso isso, tá? Então é importante. Nessa jornada aqui, Felipe, eu acabei, a gente acabou não conversando, mas assim, eu já trabalhei no poder legislativo do município de Carapicuíba, tive a oportunidade de, naquele momento, de levar para dentro de um mandato as questões relacionadas às pessoas com deficiência, e a gente conseguiu emplacar várias leis, essa que eu acabei de citar, 3.375, ela é uma delas, a lei que cria a Semana da Jornada da Cultura Inclusiva do município de Carapicuíba, colocou isso no calendário da cidade, é uma lei que a gente ajudou a escrever, né? Existe uma lei voltada ao esporte para a pessoa com deficiência, que cria modalidades olímpicas acessíveis aqui no município, né? Então, quer dizer, nós temos, como eu disse antes, sem querer ser repetitivo, mas nós temos um arcabouço legal que dá para o município, porque a gente entende que um homem público, a mulher pública, ela é diferente de um civil comum, né? Porque nós, na nossa casa, a gente faz aquilo que a gente quer fazer, né? Na rua, se não há uma lei que diz que é proibido, logo é permitido, correto? A gente sabe que com relação às pessoas públicas, né, aos gestores públicos, eles só podem fazer aquilo que a lei diz que eles podem fazer. Né? E nós, no entendimento dessa questão, nós tratamos de nos articular, de levar propostas, a gente sempre teve aí à disposição. No começo desse governo, agora que está aí, do senhor Marcos Neves, eu ainda era presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Naquela época, se for vasculhar os documentos do Conselho, eu, como presidente do Conselho, com autorização da mesa diretora da época, encaminhei para o senhor prefeito um ofício solicitando uma reunião para propor a ele a criação de uma comissão intersecretarial para tratar da questão da acessibilidade dentro do município de Carapicuíba, né? E acessibilidade de um contexto grande, porque acessibilidade não é só guia rebaixado a uma porta larga, existe uma série de coisas que a gente precisa entender quando a gente fala na questão de acessibilidade. Porém, nunca recebemos retorno.
Nunca recebemos retorno. Então, se for buscar hoje no conselho o registro, vai encontrar lá, eu acredito, né? Bom, eu não sei se vai encontrar, porque, na verdade, na última mudança que aconteceu do conselho, uma mudança até de uma forma inadequada, vários documentos foram extraviados, né, do conselho. Então, assim, não há o interesse desse governo em dialogar com a sociedade e, de modo muito especial, com as pessoas com deficiência. Nós nunca tivemos a oportunidade de expressar para o senhor prefeito todas as necessidades que as pessoas com deficiência têm e para que isso fosse colocado de uma maneira que tornasse viável a implementação ao longo do tempo das políticas públicas. Érica, você... Olá, posso Érica? Falar? Eu queria falar um pouquinho sobre o âmbito... Pode. O nosso âmbito, né? O âmbito escolar. Eu queria falar sobre a questão da lei da acessibilidade, sim, a lei de inclusão das pessoas com deficiência, né? Que é 3.146 de 2015. E aí eu estava fazendo umas leituras, né, ao longo dessa semana, e aí eu vi que no país tem 37.593 escolas estaduais, tá? Estou falando de onde eu atuo. No estado de São Paulo, nós temos 4.818. Por que eu estou falando esses números? Porque no âmbito do nosso país, só 1/4 das escolas tem acessibilidade. E no nosso âmbito aqui de estado, só 26% das escolas têm essa acessibilidade. Aí eu pergunto para ti, Silvio, como garantir a acessibilidade com as pessoas, né, para deficiência nas escolas? Como que a gente pode garantir isso? Uma pergunta muito boa, Érica. Eu vou dizer para você o seguinte. Em 2014, a Secretaria Estadual de Ensino, ela fechou um ataque, um termo de ajuste de conduta, né, com o Ministério Público, se comprometendo em tornar todas as escolas do estado de São Paulo acessível até em 15 anos, salvo engano. Né? E isso em 2014. Em 2015, ela tinha um compromisso de entregar 225 escolas em 77 municípios do estado. Né? E dentre esses 77 está o município de Carapicuíba. Algumas escolas, eu sei que elas, porque ainda quando eu estava na condição de presidente, a gente fez algumas conversas e a gente sabe dos encaminhamentos, então algumas escolas têm de fato se tornado acessível. Porém, como eu disse, a questão da acessibilidade, ela é uma coisa que ela está vinculada também com uma outra coisinha chamada educação inclusiva, né? Que está vinculada também com uma questão da acessibilidade no entorno das escolas. Né? Então, a educação inclusiva, assim como a lei de cotas, né, a gente sabe que ela é necessária. Outro dia eu participei de um debate onde a pessoa falou que a lei que implementou a educação inclusiva, ela foi feita de um momento errado, né? Mas não existe outro jeito. Não existe. Né? Se você imagina que há uma lei que fala que a partir de agora não existem mais escolas especiais e que as pessoas com deficiência têm que estar no ensino regular, né? E a gente tem todos esses problemas, imagina falar assim, olha, daqui a 10 anos nós vamos parar para poder discutir a inclusão. Para e pensa. Vocês acham que isso ia acontecer? Nunca. Então, assim, a inclusão é a troca, vamos usar como exemplo essa figura usar essa figura de linguagem, né? Que a inclusão é a troca do pneu do carro com o carro em movimento. Não tem como fazer diferente, não tem como parar, vamos estacionar, vamos estagnar tudo aqui para depois a gente trazer as pessoas com deficiência para a escola. Até mesmo porque são situações históricas, né? Que nos tornaram pessoas, eu brinco, há pouco tempo, né? Há pouco tempo que nós nos tornamos pessoas com deficiência. Né? Porque até então, se você olhar, a gente era tido como os inválidos, né? E como outros termos pejorativos, né? E isso está na legislação, viu? Se você for pegar, por exemplo, as pessoas falavam assim, você é aposentado por invalidez? O que é invalidez? Se a gente for olhar no dicionário, é alguma coisa ou alguém que não vale nada, que não tem valor, desprovido de qualquer valor. Não é isso mesmo? Mais ou menos assim, né?
Então, assim, para a gente poder garantir que as pessoas com deficiência, elas estejam no ambiente escolar, a gente precisa, em primeiro lugar, de que a sociedade ela mude a sua visão com relação à pessoa com deficiência, né? Que ela tenha um olhar social, porque a deficiência ela não é um fenômeno natural. A exclusão por causa da deficiência ela não é natural, ela é produzida socialmente. A minha deficiência ela se agrava de acordo com o ambiente onde eu estiver inserido. Quanto mais obstáculos se tiver nesse ambiente, mais severa se torna a minha deficiência, a minha condição. Então, isso se deve a uma questão, a um conceito que era um olhar clínico da deficiência, que entendia a deficiência como um problema do indivíduo, né? E aí, dentro do conceito de integração social, que aí é uma outra história que a gente pode conversar um pouquinho mais para frente, caso dê tempo. Mas para a gente poder fazer isso, tem que haver esse compromisso. Hoje, lamentavelmente, não há um compromisso social para a eliminação das barreiras e a eliminação da segregação e da exclusão social. Nós temos um grave problema, um déficit educacional gigantesco, né? Mas que precisa ser tratado para melhorar a escola para todo mundo, porque se está ruim para as outras pessoas, você imagina para a pessoa com deficiência. Eu já tive a oportunidade de conversar lá atrás, no começo desse processo, com pessoas, com professores e professoras, que eles falavam, Silvio, lamentavelmente, os alunos, eles são postos de uma certa maneira, né, usando um termo chula, a pessoa me falava na época, né, postos debaixo do tapete, porque nós vamos fazer o quê? Uma escola que tem 40, 50 alunos de uma sala, como é que a gente trabalha essa pessoa com deficiência, né? Então, quer dizer, há necessidade do suporte para os professores, como há também a necessidade do professor entender o seu papel, né? Hoje, educação inclusiva são ossos do ofício, né? E tem outra coisa, matemática, eu preciso do suporte para ensinar, matemática é matemática em qualquer lugar, em qualquer linguagem. O que a gente precisa é se apropriar das metodologias da educação, né? Especial, não a pessoa com deficiência, mas os métodos, são métodos especiais, isso precisa sim ser aprimorados para a gente poder trabalhar o desenvolvimento. A educação precisa de uma reforma no âmbito geral, para que entenda que o indivíduo, quando ele sair daquele processo, ele consiga minimamente fazer uma leitura de mundo, né? E a gente sabe que assim, o foco hoje em dia é formar uma pessoa para quê? Para o mercado de trabalho, porque as coisas não são voltadas para as pessoas, né? Mas para as coisas. Então, quer dizer, há todo um processo de mentalidade que precisa ser mudado, e isso só vai acontecer com momentos como esse, né? Que a gente vai estar discutindo, que a gente vai vendo todos os problemas, que a gente vai se ajudando mutuamente, porque não é um problema que se resolve da noite para o dia. Agora, de novo, eu volto. Nós temos uma base, que eu acho que aí responde a sua pergunta, que é o que nos dá a possibilidade de fazer com que as coisas funcionem. A comunidade escolar precisa, de fato, abraçar essa questão, juntamente com os movimentos organizados, a sociedade civil organizada ou não, para a gente, juntos, combatermos a segregação que ela é hoje camuflada, ela existe. As pessoas têm vergonha de dizer que tem preconceito, têm vergonha de dizer que não contrata aquele cara porque o corpo dele não está adequado para a minha empresa, para o meu padrão de empresa, né? E com isso eu provoco vocês. Por exemplo, vocês vão em uma loja de luxo lá em Alphaville, quantas pessoas com deficiências vocês já viram vendendo carros? Quantas pessoas com deficiência vocês já viram dentro E deve ter, mas eu estou provocando para a gente ver como é a situação, né? O que a gente precisa mudar? Então, a questão é séria. Então, a acessibilidade é uma ponte para todos os outros direitos. Se a gente não trabalhar essa questão, a gente não vai alcançar as escolas, a gente não vai alcançar a saúde, a gente não vai alcançar a cultura, a gente não vai alcançar, enfim, as áreas que são de extrema importância para todo e qualquer cidadão ou cidadã. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Érica, mas...
Sim, respondeu, contemplou. Então, aqui nós estamos tendo uma participação também, Silvio, aqui no chat, tá? E eu vou já vendo aqui, o Tiago Santos, ele coloca o seguinte, ó, a calçada da minha escola não tem acessibilidade. E olha que já foi solicitado pela escola e por pais de alunos que necessitam desse acesso. A escola professora Adalberto Meca Sampaio, né? E tem uma professora aqui, que a Celina, ela faz uma pergunta para você, Silvio. Silvio, você poderia falar da burocracia que as famílias enfrentam para conseguir o mínimo de direito para as pessoas com deficiência? Essa é uma outra questão bem interessante, né? A gente eu tenho contato, vamos pegar como exemplo aí, uma questão de direito, né? O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, né? Que várias pessoas com deficiência, elas têm acesso, né? Para a pessoa ter acesso a esse benefício, cara, primeiro ela vai enfrentar todas aquelas dificuldades que eu já tinha dito lá atrás, né? Ela precisa sair da sua casa e nem sempre o CRAS, que é a unidade que vai tratar dessa questão dos primeiros cadastros, está perto da casa delas, ou nem sempre é um lugar acessível, né? Então, a coisa já começa a complicar já nesse percurso aí. A burocracia, assim como ela trava, que a gente vê agora, que vê muito falar, né? Precisamos destravar a burocracia para as empresas, para isso ou para aquilo, né? Precisaria também destravar a questão das pessoas com deficiência. Né? A facilidade. Hoje, só para ilustrar, para além dessa questão do BPC, Felipe, Érica e Juan, e todos que estão todos e todas que estão nos assistindo, né? Por exemplo, uma pessoa com deficiência, para ter acesso ao passe livre, para aquele cartão que dá direito dela transitar intermunicipalmente, né? Falando, não é isso? Para ela circular de um município para outro. Então, ela precisa ir lá, primeiro vai aqui, em Carapicuíba, atrás do laudo, né? Aí a gente de novo vai falar da cidade, vai encontrar um tremendo problema para encontrar um médico laudista, né? Se alguém puder falar que não não é verdade, então indica para a gente aí onde a gente encontra um médico laudista. Depois eu quero dar uma contribuição na sua fala. Tá, joia. Já quer falar? Tá bom? Deixar você contar que depois. Não, pode contar. Pode falar que depois eu conto. Então a pessoa ela já enfrenta esse problema com o médico laudista. Depois ela tem que ir lá para São Paulo, né, para poder levar toda a documentação necessária e voltar para poder ter esse acesso a isso. Aí beleza, né, tá joia. Daqui a um ano e pouco, né, eu não sei se mudou, se tá, mas é questão de 1 ou 2 anos. Aí a pessoa ela precisa voltar, fazer todo esse processo de novo para poder revalidar a situação. Cara, isso é um absurdo, porque assim, as nossas deficiências. Eu sou sequelado de poliomielite, né? A famosa paralisia infantil. A minha deficiência não vai mudar, ela é inerente. A minha condição de vida hoje é essa, não vai mudar. Então, nós precisamos desburocratizar até nesses aspectos. As pessoas com deficiência, que têm uma deficiência que ela é irreversível, né? Ela precisa constar. E a gente fez uma proposta dessa, inclusive encaminhamos para o deputado Ivan Valente, para que conste no documento de RG dessa pessoa, né, que ela é uma pessoa com deficiência, que traga ali o número do CID ou da CIF, né, para que aquilo baste para dizer que ela tem uma deficiência que é irreversível. Né? Essa questão, uma outra questão que prejudica muito a pessoa com deficiência é nessa coisa da prova de vida, né, que a pessoa ela precisa se deslocar, principalmente em bancos. A gente enfrenta muito problemas em bancos. Né? Por quê? Porque justamente, de novo, a questão, falta de acessibilidade, falta de transporte adequado, né? E aí, pode alguém falar assim, não, mas Carapicuíba tem ônibus acessível, mas nem todas as pessoas com deficiência têm condições de usar o transporte coletivo acessível que a gente tem na cidade. E diga-se de passagem,
né? Tem muitas linhas que não contemplam, principalmente as regiões periféricas aqui de Carapicuíba, as favelas, né? Que passam longe, né? Então, nós temos uma série de situações que, para desburocratizar e para facilitar a vida da pessoa com deficiência ao acesso aos seus direitos, a gente precisa desenvolver as políticas públicas adequadas, né, de novo, com o diálogo com esse segmento, né? Não tem pessoas que entendam mais da questão da pessoa com deficiência do que as próprias pessoas com deficiência. A gente tem uma discussão onde as pessoas falam, não, porque tem que ter a parte técnica. Tem mesmo, é verdade. Né? Só que a parte técnica, sem a vivência das pessoas com deficiência, é exatamente igual a uma mesa de 3 pernas. O que você faz com uma mesa de 3 pernas? A Érica tinha contribuição? Tenho. Eu vou falar agora, igual meu amigo Negreiros fala, né, em condição. Eu sou mãe de um deficiente auditivo. Tenho muito orgulho em dizer que meu filho é um deficiente auditivo, inteligentíssimo. Meu filho é muito inteligente. E eu passei por uma situação dessa questão do transporte. Então, todo ano eu tenho que provar que meu filho é um deficiente auditivo. Essa prova é todos os anos. Né? Tenho que procurar o médico, tenho que pegar o laudo, eu tenho que preencher uma documentação da ETT, né? E tenho que fazer uma entrevista lá na ETT para provar que meu filho é surdo. É um absurdo. Né? E aí eu tive até um desgaste lá, que um dos funcionários falou assim, mas você não precisa, porque no dia que eu fui levar meu filho para fazer a entrevista, era um dia de chuva, e eu fui com o meu carro. Eu falei, mas você estacionou seu carro aí na frente da garagem. Eles, não, é um direito dele. Então, se faz ao direito para ele. Então, eu quero fazer jus ao direito do meu filho. Então, eu acho um absurdo isso. A todo momento, o deficiente tem que estar provando que ele é deficiente. Essa é a contribuição do que Tá certo. A gente continua aqui com participações. Você quer falar alguma coisa sobre a fala da Érica, Silva? Não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Ela retratou exatamente o que... E aí aqui a Márcia coloca, né? É uma pena o prefeito não ouvir uma pessoa como o Silvio. Quanta proposta importante, totalmente viável. Lu Oliver. Parabéns, Silvio. Muito importante essa fala dentro do contexto social para as pessoas com deficiência dentro e fora dos muros escolares. E aqui tem uma pergunta. Essa pergunta aqui vai agora, é do Valdeci Amaral. E o Valdeci pergunta: quais avanços e retrocessos comparando os diferentes governos progressistas e de extrema direita? Eu diria que é um passo para frente, outro para trás. Por que eu disse que é um passo para frente e outro para trás? Porque é exatamente isso. Todas essas leis que a gente está falando aí, que eu citei para vocês lá atrás, elas foram implementadas dentro de um governo progressista. Né? E todas essas leis que não foram implementadas ou colocadas adiante, estão acontecendo agora dentro desse governo, é dentro desse espectro político que está aí, né? Que aí a gente vê a situação, né? Então, meu amigo Valdeci Amaral, a questão das pessoas com deficiência essa questão que eu havia dito, que ainda não tem ainda o compromisso do rompimento, né, de uma realidade que a gente vive e que ela foi camuflada, né? É muito bonito as pessoas falarem em inclusão, as pessoas acham bonitinho quando eu falo, porque ele fala com tanto ênfase, porque, entendeu? Mas eu estou falando, eu estou denunciando, né? Eu estou denunciando. Quando a pessoa abre o olho para isso, geralmente eu viro inimigo, né? Geralmente é assim. Então, assim, não houve até hoje um compromisso real com a mudança,
com relação às pessoas com deficiência. Houve acenos em governos progressistas que a gente avançou nessa questão da legislação, mas estruturalmente falharam também. Então a gente vai ter oportunidade, eu acho, de modificar isso em algum momento dessa nossa história, né, de assumir esse compromisso. Porque, como eu dizia, principalmente no universo político, capturaram o termo de inclusão, né, das pessoas com deficiência para aplicar de maneira errada para poder enfeitar algum discurso político, mas que na prática, na boca de muita gente, esse termo não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Então, não sei se eu respondi para o Valdeci da maneira como talvez ele esperava, mas é isso, é um passo para frente e outro para trás. Até aqui, né? Até aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês de um governo lá atrás que criou no município de Carapicuíba, ali onde é a vaca mecânica, foi criada uma padaria adaptada para pessoa com deficiência. Não sei se vocês sabiam disso. Sabe onde é a vaca mecânica? Ali no. Eu acho que nem é mais vaca mecânica, né? Deve funcionar alguma outra coisa lá. Mas era uma padaria que foi feito para as pessoas com deficiência. Na época, eu questionei, principalmente para as pessoas que estavam à frente, né? Uma saudosíssima amiga que já não está mais entre nós, era uma das responsáveis por aquele projeto. E eu falei, mas por que não coloca alguma coisa que vá mais, que esteja, que vá ao encontro da realidade da pessoa com deficiência? Né? Alguma coisa que vá de verdade possibilitar que esse cara ele se profissionalize em alguma coisa, já que o viés é esse, né, profissionalizante. Porque se você imagina, você treina uma pessoa, e nós temos todas as capacidades de nos tornar bons padeiros, cozinheiros, etc. O problema é quando você vai para a disputa no mercado de trabalho. Né? Você imagina o dono da padaria, eu chegando lá na minha cadeira de rodas, para poder participar de um processo seletivo. Né? O cara vai falar, você consegue carregar o saco de trigo na cabeça, meu amigo? Eu falo, eu acho que não. O outro fala, eu levo. Ele vai contratar quem, Felipe e Érica? Você entendeu? Então, tinha isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Em governos neoliberais, eles fazem as coisas e as pessoas enxergam que eles estão fazendo as coisas, mas são aquela coisa para inglês ver, que não tem efeito nenhum. Que não tem, não vai, é o placebo. É o placebo da inclusão social. Então, vamos fazer, mas na verdade não tem efeito prático nenhum. Só efeito mesmo de marketing político vazio, sem propósito algum. Então, é mais ou menos assim que funcionam as coisas, né? Falando sobre educação, agora eu vou falar uma experiência, né? Eu como professor, salas de aulas do estado, né, são superlotadas. As salas são ali, você chega nas salas com 40 e poucos alunos, numa situação ali normal, você não consegue nem dar foco direito, né? O ideal seria a quantidade de alunos reduzido. Existe aí leis, né, no estado de São Paulo que colocam, né, se você tem um aluno laudado em uma determinada sala de aula, teria que, por obrigação, você reduzir a quantidade de alunos daquela sala, para você ter o mínimo de atenção e foco. E eu falo isso porque eu já dei aulas, assim, sala com... Eu tive um aluno surdo, e eu nunca tive essa experiência. Tudo que eu fui aprendendo, não tive nada em minha formação. Começa por aí também, eu acho, a situação do professor, porque eu nunca tive formação nenhuma. E aí eu me vi diante daquela situação, falei, esse jovem está aqui, e eu tenho que olhar para ele, Então a intérprete sempre dizia, você vira para ele, fala com ele consegue ler os lábios, fala mais devagar, porque às vezes eu também, quando vou falando, eu falo muito rápido, aí eu tive que mudar um pouco o tom da fala, virar, me direcionar para o aluno, sabe, saber me posicionar. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o adolescente, com ele. O menino, o jovem, ele sempre dava um retorno para mim. Eu perguntava, ele, é assim, e aí eu tive que criar um vínculo para saber me colocar. E agora eu pergunto, Silvio, para você. Nós temos uma lei. Essa lei não é aplicada. É totalmente ignorada. Como fazer se aplicar a lei
para que se reduza, né, a quantidade de alunos por sala, porque a gente fala, a escola cria uma série de burocracias e vai, quando chegou dezembro acabou, e aí e o outro ano é a mesma coisa, e enfim. E é importante isso. Bom, aí vocês têm muito mais propriedade nesse campo para dizer do que eu, mas eu como pai de aluna da rede pública, a gente sabe que a educação ela está sucateada, né? E a questão, porém, com relação a uma pessoa com deficiência, é importante a gente fazer uma separação, né? Porque muitas vezes se tem aquele paradigma da pessoa, porque a pessoa com deficiência vai vir aqui, ai meu Deus do céu, mas assim, existem pessoas com deficiência, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa com deficiência em uma cadeira de rodas, então eu tenho o meu cognitivo preservado, né? E eu não necessitaria, em caso de uma atenção como essa que você relatou, Felipe, né? Por quê? Porque eu conseguiria acompanhar juntamente com os demais alunos sem problema nenhum. Percebe? Já um aluno com as dificuldades de comunicação, né, que você apontou, como, por exemplo, a questão do surdo, né, se resolve com um professor auxiliar, né, ou com um professor que tivesse o domínio da língua de sinais, por exemplo, né, que é o que você fala. Se tivesse isso, se viesse isso já dentro do pacote, né, na formação do professor lá de trás, já seria meio caminho andado, né? Então as coisas já seriam. E a outra coisa é promover a vivência, né? Uma das coisas, quando a gente começou a trabalhar no movimento de pessoas com deficiência, um dos nossos primeiros objetivos é tirar a pessoa de casa para que ela possa conviver com as demais, para que juntas as pessoas possam tá entendendo como é que funciona, como é que esse cara é a coisa da relação. Quando você cria uma relação com a sua comunidade, com o seu bairro, você traz uma certa facilidade, porque as próprias pessoas do seu bairro, elas vão ter, de uma maneira bastante natural, elas vão ser solidárias a você em uma série de questões ali que vão te ajudar na vida diária. Na comunidade escolar é a mesma coisa, né? É lógico, a gente precisa pensar de uma outra maneira, de formar, de preparar as pessoas, porque existem peculiaridades, e é isso que eu estou tentando dizer. Agora, naturalmente, né, uma escola onde ela tenha um número reduzido de alunos, né, isso não é bom só para a pessoa com deficiência, né, isso é bom para a qualidade do ensino, e isso possibilita uma inclusão com uma qualidade melhor. Né? O que é a inclusão que a gente está falando? Porque aí fica uma coisa também, falar em inclusão. Mas, por exemplo, a sua atenção, a maneira como você vai passar um material, né, o ensino, uma matéria ou algo, um trabalho para um aluno com uma deficiência intelectual, ele não pode ser exatamente igual a você passar para um outro que não é. Né? Como você também não pode menosprezar o conhecimento daquele aluno e a capacidade que ele tem de desenvolvimento. Porque tem muito isso também, né? Às vezes a gente ceifa ali todas as possibilidades, porque olha para a cara do camarada, né? Através do estereótipo, e a gente já cria todo um conceito e já inviabiliza toda a vida curricular daquele menino dali para frente, daquela pessoa ali para frente, né? Não precisa ser exatamente um menino, uma criança, pode ser um adulto, né? A gente está falando de uma coisa. Então, os governos, de novo, os governos precisam assumir, né, esse compromisso de romper com a segregação das pessoas com deficiência, né, no ambiente escolar. A escola, ela pertence à comunidade, e a comunidade ela é composta por um quadro diverso, onde tem pessoas de todas as naturezas. Os problemas que a gente está, nós estamos falando de pessoas com deficiência, mas, por exemplo, quando você vê um menino, um moleque, se manifestando de uma maneira inadequada dentro de uma sala de aula, o professor, por não ter tempo, porque às vezes já vem de uma jornada de trabalho gigantesca, esgotado, né? Ele não tem, às vezes, a percepção, por conta dessa bagagem que ele já está carregando, de poder dar uma atenção diferenciada para um daqueles alunos que se destacam dessa maneira, se manifestando de uma maneira rebelde e tudo mais. Porque o que está ali é a manifestação de alguma coisa muito maior que tem por trás, né?
E a escola, às vezes, é a única opção que essa criança tem, que esse jovem que ele tem, dele se manifestar, dele se expressar, e ele vai achar um jeito de fazer isso, né? E a preocupação, muitas vezes, é de isolar esse cara, é de falar que é o pior aluno, é de expulsar da escola. E se isso acontece com esse camarada que faz isso, você imagina com uma pessoa com deficiência que, muitas vezes, ela não consegue verbalizar, oralizar isso aí, né? A maneira como ele tem de fazer, vai falar, o cara é violento, o cara é... né? Então, a situação tem que haver esse compromisso. Se não for implementada, se não for colocada na prática as leis, se não for readequado a educação para os moldes que ela exige, que o país cresça, desenvolva, que a gente entende que o ponto de partida é a educação, né, e tem que ser uma educação para todos de verdade, aí fica difícil de até para os professores, que a gente sabe, e aí não estou bajulando, mas é por acompanhar a realidade de vocês, né, no dia a dia, dentro de tantos e tantos problemas que vocês enfrentam. E tem outra coisa, em vez de abrir salas de aula para poder proporcionar a diminuição de alunos em cada sala, a gente vê aí um processo reverso, né? A gente vê aí escolas sendo fechadas, por exemplo, né? Então, eu acho que a situação era basicamente essa. Espero que eu tenha respondido na... Sim, a professora coloca aqui uma situação, né, a Celina, né, que a gente tem um professor interlocutor, isso existe no Estado, mas para isso precisa do laudo, que é mais burocracia, como ela já tinha falado da burocracia, né? E a pergunta aqui do Tiago é assim, né, sabendo da importância da acessibilidade, como tornar a escola acessível para todos? E qual seria a escola ideal para os deficientes, né? E aqui eu já vou colocar uma coisa que eu aprendi com o Silvio, é a pessoa com deficiência, certo? Isso, é verdade. Existe um modelo... Eu acho muito importante o Silvio falar um pouquinho também sobre a questão da nomenclatura. Essas nomenclaturas, né, eu acho que é importante enfatizar também. Tá. Quem foi que fez a pergunta de qual seria a escola o Thiago adequada? Santos. Você poderia repetir? Tiago, você poderia repetir a pergunta, por favor, Felipe? Sim, sabendo da importância da acessibilidade, como tornar a escola acessível para todos? Qual escola seria o ideal, né, para os deficientes? Na verdade, a escola ideal para as pessoas com deficiência é a escola ideal para todo e qualquer aluno. Isso que eu queria falar para você. Essa ideia, a ideal, uma escola para... Sim, qual seria essa escola ideal? A escola ideal, Felipe, eu acho que é aquela escola onde a pessoa com deficiência, independente do grau de deficiência, ela consiga acessar, chegar à escola, porque essa é uma coisa, né? E ela consiga ser acolhida pela comunidade escolar, né? E que, no passar do tempo, cumprindo aí o período de aprendizagem estabelecido para todas as pessoas dentro do ensino, esse cara, a escola, ela seja capaz de mensurar, né, o quanto ele evoluiu desde que ele entrou, utilizando de todos os recursos de ensino, de acessibilidade comunicacional, né, de todos os métodos e técnicas para que essa pessoa tivesse, aliás, para que os professores conseguissem desenvolver métodos para que a pessoa com deficiência intelectual, com a deficiência um pouco mais severa, conseguisse desenvolver, né, no decorrer do tempo. É importante a gente falar que, assim, quando a gente fala no desenvolvimento, gente, o meu negócio é a pessoa, é gente, né? É o ser humano. Então, assim, no que diz respeito à pessoa com deficiência, dentro da escola, é uma via de mão dupla. Tanto ela vai aprender, quanto ela vai ensinar. A gente precisa entender que no final desse processo, nem todas as pessoas com deficiência vai se formar e você como professor vai encontrar ele um dia lá na condição de um médico, de um advogado, mas você pode se sentir plenamente
satisfeito com todo o empenho e dedicação que você teve naquele período de ensino, se você conseguir fazer com que essa pessoa, através da educação, do ensino, do conhecimento, ele seja o máximo possível autônomo. Que o seu papel de professor, né, e a escola como um todo tenha servido para aquela pessoa como uma mola propulsora para que ele tenha no futuro e no presente, né, o máximo possível de autonomia, de liberdade, de leitura de mundo, de compreensão, mesmo que para isso ele precise de ajuda de outras pessoas. Então, a escola ideal é uma escola que nós juntos vamos escrever e desenhar. Não existe uma receita pronta, né? Mas existe o desejo, né, a utopia desse modelo de escola que sirva para desenvolver, não só focada no ser humano, mas focada nas pessoas. E aí a gente vai conseguir entender as peculiaridades de cada uma, né? Daquele que tem as altas habilidades, daquele camarada que ele vai aprender no tempo dele, né? Então, eu acho que a escola ideal é uma escola que nós precisamos desenhar juntos. Aproveitar a porta aberta de uma lei que possibilita a inclusão e o rompimento da segregação social para a gente junto construir e efetivar essa escola. Espero que eu tenha respondido, Tiago. Até ele colocou aqui, perdões corrigindo, eu falei, mas eu coloco assim, eu também aprendi há pouquíssimo tempo com você sobre a nomenclatura. Então, assim, é um constante aprendizado, né? O interessante, a Érica eu havia esquecido, eu tinha pedido para falar da questão das nomenclaturas, né? Falar das nomenclaturas é interessante a gente falar também de conceito, né? Que aí eu acho que se confunde um pouco essa questão. Até pouco tempo atrás, a gente vivia sobre a questão, sobre a ED, né, do conceito de integração social. Hoje a gente fala em inclusão e participação social. Percebam que já mudou um pouquinho a questão, né? Não é só inclusão, não basta só incluir. A pessoa ela precisa participar, né, da sociedade, da vida em sociedade. Então, os termos, as nomenclaturas, elas foram modificando e avançando, né, com a nossa luta. Não houve nenhuma... tudo que a gente tem hoje, falo para vocês sem nenhum pingo de medo de estar errado, ela tem a participação das pessoas com deficiência. Né? Se vocês quiserem, busquem lá. Nós não temos... Hoje até que já temos um pouco mais de material acerca das pessoas com deficiência. Mas tem um específico que eu gostaria de recomendar aqui, que é o Movimento Histórico Político das Pessoas com Deficiência. Vocês vão entender, na década de 70, o movimento que se teve para que a gente tivesse hoje na nossa Constituição Federal, né, porque a nossa Constituição não existe um capítulo que diz respeito único e exclusivamente à pessoa com deficiência, mas ela inteira ela é permeada das nossas reivindicações daquela época. Né? Então, deixei esse registro. Então, a gente passou, nós éramos conhecidos como aleijados, mancos, doidinhos, ceguinhos, né? Todos esses termos, essas nomenclaturas, esses termos pejorativos, né, que eles nos diminuíam e nos diminuem, né, o deficiente, né, olha o deficiente lá, né, dá a impressão quando o cara fala que o nosso ser inteiro ele é deficiente, né, quando o cara ele fala assim, porque vocês são portadores de necessidades especiais, porque vocês são, qual é o outro termo? Ou só portador de deficiência, né? Então, essas nomenclaturas, elas modificaram, a partir do ano, se não me falha a memória, um encontro que aconteceu em Recife, onde o próprio segmento de pessoas com deficiência, alinhado com movimentos internacionais, decidiram que, a partir daquele momento, nós queríamos ser chamados de pessoas com deficiência. Antes de explicar um pouquinho cada um desses termos que eu utilizei, é necessário dizer que esse não é um termo definitivo. Não quer dizer que daqui a algum tempo o próprio segmento, com a evolução da sociedade, não encontre uma outra nomenclatura que se adeque mais àquele momento. Hoje,
para o nosso momento, para essa contemporaneidade, o termo correto de se aplicar é pessoa com deficiência. Por que não portador? Porque eu porto um óculos, que eu posso tirar esse óculos e deixar ele num canto lá, em qualquer momento do dia. Eu não posso fazer isso com a deficiência, porque ela é inerente do meu corpo, né? Então, o termo portador não é correto. Porque é portador de necessidades especiais. Quando você fala que uma pessoa ela é portadora de necessidades especiais, né, você tira dessa pessoa o direito de participar do que é comum. Então, você, para poder sobreviver nessa sociedade, você tem que ter coisas especiais. Né? Tá errado, né? Porque nós não queremos isso. E eu costumo, aí uma coisa que eu falo isso com relação a mim, como é que eu posso, dentro dessa ideia do especial, como é que eu posso ser considerado especial numa condição que hoje, para os padrões de hoje, me coloca em desvantagem em relação ao restante da sociedade? Então, não tem nada de especial nisso, né? Não tem nada. Agora, por exemplo, quando se fala, o aluno ele tem necessidades educacionais especiais, ele não está falando que é o aluno que é especial, ele está falando das técnicas, das tecnologias assistivas, que vai fugir do que é comum e vai exigir uma atenção diferenciada, uma atenção especial. Então, se referem às técnicas, a objetos e etc., né? E aí há outros termos que a gente agora também, né, nem me lembro, mas se alguém lembrar aí e quiser fazer a pergunta, a gente também responde. Mas basicamente é isso. O termo correto é pessoa, né? É pessoa, colocar a pessoa antes. De qualquer coisa, a pessoa. Né? Pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência intelectual, pessoa com deficiência auditiva, né? Tem uma outra coisa também que as pessoas confundem muito, né? Que antigamente se usava o deficiente mental ou doente mental, né? Hoje eu acredito que se utilize mais a pessoa com sofrimento mental, alguma coisa nesse sentido. E a deficiência intelectual, qual é a diferença de um e outro, né? A diferença, ela é simples, né? Ela é simples. A deficiência intelectual, que eu senti que você quer falar? Sim, é porque eu já quero fazer um link com uma das perguntas que eu ia colocar para você sobre isso. A Cíntia aqui, né, ela fez uma pergunta que eu acho que você vai te ajudar nesse paralelo aí, com o que você já está falando. Ela colocou aqui, ó, Silvio, gostaria de saber quais dados você tem sobre deficiência mental a nível de Brasil e na nossa sociedade. Então já dá para você falar das duas coisas aí. Tá. Cíntia, todas as referências que a gente tem hoje com relação a dados de pessoas com deficiência, elas estão baseadas nos dados do IBGE. Né? Então, os dados lá de 2010, né, são os dados oficiais, eles trazem isso. Porém, né, há uma ressalva, porque esses dados do IBGE, eles foram torturados agora há pouco tempo para poder modificar. O IBGE fez uma releitura dessas informações de 2010. Nós tínhamos 23,9% de pessoas com deficiência, e aí vem se dividindo isso entre as deficiências leves e severas, física, visual, auditiva e etc., né? Isso vem se dividindo. E isso mudou para, eu acho que menos de 7%. Né? Entenderam o que houve? Fez uma releitura. Agora, uma coisa que, no meu ponto de vista, sem o mínimo de cabimento. Quando a gente pega o ano 2000, existia 14%, 14, alguma coisa por cento da população tinha algum tipo de deficiência. 10 anos depois, que foi o censo de 2010, esse número pulou para 23,9% de pessoas. Hoje, em 2020, né, sem nenhuma explicação, no meu ponto de vista, razoável, porque o que eles explicam lá, para mim, não tem fundamento, né, a gente diminui para menos de 10%. Né? Aliás, a ONU, há dados, eu acho, de mais de 20 anos atrás, a ONU dizia que todo e qualquer país, em tempos de paz, 10% da sua população tem algum tipo de deficiência.
né? Então, nesse momento, eu fico em uma saia justa para poder te dar uma resposta, né, com relação a esse percentual de pessoas com deficiência intelectual, né? E aí eu te dar alguma resposta que não vá de acordo, e a gente precisa afinar essas informações para eu não passar aqui uma informação equivocada e, por consequência, você dar seguimento a isso e aí a gente fazer uma corrente negativa de informação, né? E a questão da deficiência mental e a deficiência intelectual, ela é o seguinte: a deficiência intelectual, ela compromete o desenvolvimento da pessoa com deficiência, né? Então, ela vai demorar mais para que essa pessoa aprenda ou se relacione com o meio, né? Quanto a pessoa com um sofrimento mental, né, ou para ser popularmente falando, com uma deficiência mental, mas não é isso, né? Hoje os termos são esses. Ela com o medicamento, ela detém todas essas possibilidades de relacionamento. Então, muitas vezes, com o medicamento, ela tem uma vida plenamente normal, né? Conseguiram pegar a diferença de um e de outro? Né? Sim. Alguma pergunta, Érica? Alguma fala, Érica? Não. Então, Silvio, não, pode continuar lendo aí, Felipe. Nós estamos encaminhando agora para o teto. Tem uma pergunta, depois a gente vai para a consideração final, tá? E aí a pergunta é do Emanuel Lima. O Emanuel pergunta o seguinte: Silvio, gostaria de saber quais, deixa eu ver aqui, quais os impactos da reforma da Previdência para a vida das pessoas com deficiência? Boa pergunta, Manuel. Obrigado pela pergunta. Em tese, a reforma da reforma previdenciária não mexeu na questão das pessoas com deficiência, né? Se permanece tudo da forma como estava antes. Porém, tem sempre um porém, né? Pessoas com deficiência não são uma ilha, né? Ela não vive sozinha no mundo, ela não é independente. Então, quando você mexe, né, com os direitos previdenciários de um pai, de uma mãe, de um tio, de um irmão, inevitavelmente você está mexendo nos direitos e na qualidade de vida das pessoas com deficiência. Inevitavelmente. Então, eu diria para você que os impactos da Previdência na vida da pessoa com deficiência, e principalmente na vida da pessoa com deficiência que vivem nas periferias das nossas cidades, eles são extremamente graves. Eles são extremamente graves. Por quê? Porque hoje, por exemplo, uma pessoa com deficiência que tem acesso vai ao BPC, né? Precisa pegar a renda da família, né? Dividir, por exemplo, se forem 4 pessoas que tiverem naquela família, divide por 4, não pode dar, não pode ser superior a 1/4, né, do salário mínimo. Correto? Mas vamos supor que dê isso, uma pessoa com deficiência, ele consiga ter esse acesso. O salário da pessoa com deficiência, o direito que ele teria nesse benefício, ele seria um complemento para a renda da família, certo? Aí a gente vai e caminha para a idade, né? Esse pai ou essa mãe que trabalha, né, para poder sustentar a família, ele vai chegar na idade e essa pessoa não vai mais se aposentar. E ele não vai mais poder trabalhar. E eles vão passar a viver da renda da pessoa com deficiência. E aí, como é que fica? Entendeu? Como afeta a vida das pessoas com deficiência? E sem contar outras questões, que, por exemplo, uma das propostas dessa reforma por exemplo, hoje não contempla mais o cara do trajeto da casa dele para o trabalho, do trabalho para casa. Se ele sofreu um acidente, ele não está mais não está mais vamos dizer, protegido, né? Amparado pela legislação que antes, se ele sofresse um acidente, ele viesse a se tornar uma pessoa com deficiência, né? Um inabilitado para exercer a função de trabalho, como é que vai ficar esse cara?
A questão da mulher que tem um filho com deficiência, que se perdeu o companheiro, o salário dela não é mais o salário integral. Dependendo da idade também, dessas coisas todas que eles inventaram aí para colocar no meio, para poder arrebentar com a vida do trabalhador e da trabalhadora, essa pessoa também não é mais a pensão, né? Porque a pensão por morte não é mais, dependendo da idade da mulher, não é mais, qual é o termo que se usa? Que seria para a vida inteira, né? Falando assim. Então, complica muito, mexe com a vida da pessoa com deficiência. Tudo que mexe com a família, inevitavelmente, mexe e afeta a pessoa com deficiência. Certo. Érica? Acho que é isso. É isso. É a pensão vitalícia, né? Pensão vitalícia, era essa palavrinha que sumiu. Isso. Pensão vitalícia. Então agora nós, né, já atingimos um teto, vamos além até do que do teto aqui. Vamos então para as considerações finais. Então eu peço e dou a palavra agora para a Érica colocar as suas considerações finais e em seguida o Silvio, e aí a gente termina essa live hoje maravilhosa, né, muito educativa para nós. Vamos lá, Érica? Vamos lá, eu só quero agradecer. Estar com o Silvio são momentos riquíssimos de aprendizado. Então, eu quero te agradecer muito, Silvio, por esse momento. Quero agradecer ao pessoal do Educar e Transformar pelo espaço. E só quero agradecer. Obrigada, viu? Quero estar sempre contigo, porque contigo eu aprendo muito, Silvio. É um prazer. Obrigada, Felipe, por fazer parte. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até esse momento. Um beijo para Silvio, considerações finais? Gente, para mim é um momento riquíssimo, né? Da gente poder estar dialogando, ainda mais com quem a gente está dialogando, né? Porque nós estamos dialogando com professor e professora, né? São pessoas que estão lá na outra ponta, que sabem muito bem como as coisas são difíceis para todo mundo, né? Conhece bem de perto essa questão das pessoas com deficiência no ambiente escolar e todas as dificuldades, e quando se propõe a gente fazer esse debate é porque há um desejo lá no coração de mudar alguma coisa, né? E é isso que eu acho que torna rico essa nossa caminhada aqui. Eu quero muito agradecer a vocês, as pessoas que participaram, que perguntaram, né? E me colocar à disposição. A gente está aqui para a gente poder conversar, para a gente poder dialogar e contribuir com o que for necessário para a gente poder romper com esse ciclo de segregação e de exclusão que as pessoas com deficiência, elas vivem, e é histórico, né? Só para poder finalizar, Felipe, quando a gente fala, e Érica, quando a gente fala que a sociedade ela é ainda bastante preconceituosa, e isso nos tira até a nossa identidade, né? E coisas que passam a fazer parte do cotidiano das pessoas, que muitas vezes a gente precisa de um momento desse aqui para a gente poder estar discutindo e estar falando. Coisas que talvez em outro momento, ou em uma sociedade um pouco mais avançada que a nossa, possa falar assim, nossa, mas que bobagem falar isso, né? Mas eu vou dar só um exemplo para vocês, para a gente finalizar e deixar como reflexão, para que as pessoas passem a observar. Vou fazer uma pergunta para vocês, e aí eu já até imagino a resposta, mas vou fazer. Como que vocês sabem quando um banheiro ele é adaptado? Eu posso falar que o banheiro adaptado é referente, por exemplo, para mim, né? Quando eu vejo a altura, barras... Não. Quando você olha de fora um banheiro, você não entrou ainda. Como é que você sabe que ele é um banheiro adaptado? Eu vejo a plaquinha. Você vê a plaquinha, né? O que tem na plaquinha? A plaquinha tem um desenho de um cadeirante. Bom, provavelmente é isso que a Érica vê também. A figura de um cadeirante, né? Fica fácil identificar
para quem que é aquele banheiro, porque deficiente tem homem, tem mulher e tem outros gêneros, não tem? Sim. Entendem? O que que isso, como essa questão, ela é uma questão que a gente precisa estar discutindo sempre, né? Nós não temos, por isso afirmar que nós somos pessoas é tão importante, porque até o direito de ter uma identidade de gênero, isso nos foi tirado, e passa por uma maneira tão natural que as pessoas geralmente não enxergam isso, né? Então eu agradeço a você, Érica, ao grupo, né? Que nos possibilitou estar batendo esse papo. Tá? Então, um abraço para todos que nos acompanharam aqui. Felipe, muito obrigado. Érica, muito obrigado. Um abraço, gente. Então, olha aí, Silvio, que coisa muito interessante. Eu jamais teria feito uma reflexão como essa que você fez agora. Me colocou aqui e falei, é verdade. É um processo de aprendizagem, né? Mas, olha, Silvio, então é por a todo momento. Por isso que eu falo, por isso que eu digo, temos que dar voz às pessoas, porque a gente não sabe, tem que ser ouvido. Então aí, ó, até o direito até o gênero, isso eu vou ficar aqui, eu vou terminar a live aqui e vou ficar refletindo sobre isso, Silvio. Você fez aqui agora, eu vou ficar pensando sobre. Interessantíssimo. E por isso, Silvio, muito obrigado mesmo pela reflexão. Muito obrigado pelo aprendizado, sempre, toda vez que converso com você, é isso, é sempre um aprendizado. Agradeço a Érica também, tá? Agradeço a Érica por estar aí, ter disponibilizado o tempo dela, para estar aí. E como mãe também, né, de uma pessoa com deficiência, para colocar aqui, que importante isso. Obrigada. Meu filhinho entrou aí. E aqui, ó, quero agradecer a todo mundo que está aqui. Meu filhinho entrou aí. Agradecer o coletivo Educar e Transformar, TLS, todos vocês. Aviso também que o menino que nós colocamos aqui, o Juan estava aqui com a gente, estava fazendo Obrigado, aqui a Libras, né? Estava aqui fazendo intérprete de Libras, mas a conexão dele não tá bacana, acabou caindo no meio da conversa, como eu disse lá no começo, que estava ainda um pouco ruim a conexão. Então é isso, agradeço muito, Juan, pela disponibilidade. Teremos outras oportunidades, tá, para isso. Agradeço a todos, a técnica aqui, Éder, muito obrigado por estar com a gente também. Grande aí, Éder. Né, nos botões aí, no lugar ninguém vê, mas sem ele isso aqui não acontece. Então, agradeço a todo mundo. Verdade. Muito obrigado, Silvio, Érica e todos que estão assistindo. Fica aqui disponibilizado a dica. Podem colocar perguntas, Silvio, também, se quiser colocar aqueles dados que você ficou colocar, põe no chat aqui na página, a gente vai multiplicando, que é um jeito da gente, né? A carta aberta, Silvio, põe a carta aberta. Tá bom? Vou colocar. Tá bom. Muito obrigado, gente. Tchau. Põe a carta aberta. Gente, se cuidem, fiquem em casa. Fiquem em casa, usem máscara, álcool gel. É isso. Tchau, tchau a todos. Isso. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.